Essa é a continuação de uma conversa que já começou no vídeo anterior. Então se quer pegar o comecinho da conversa, clica no card que está aparecendo aí na sua tela ou no primeiro link da descrição. Aí tem um capítulo muito importante ainda dentro do contexto do Êxodo, porque Deus vai lá, vai realizar todos os sinais maravilhosos que ele vai fazer e tal, das pragas do Egito, do Mar Vermelho, e vai conduzir o povo lá para o Sinai, lá no meio do deserto, onde ele vai dar a sua lei. Só que antes disso acontecer, todo mundo que é, principalmente adventista, mas a grande maioria dos cristãos estão muito familiarizados com o Êxodo 20, os primeiros versos ali que vão mostrar o decálogo pra gente. Só que a aliança ela é reafirmada dentro de um, como você falou, né? Tem agora um propósito missiológico do povo, tem uma função que é adicionada. Então, primeiro, a aliança sempre começa com a iniciativa divina. Então Deus falou assim, ó, salvei vocês do Egito porque sim. Inclusive, quando a gente vai para Gênesis 20, o decálogo começa não com não terás outros deuses diante de mim. O decálogo começa com eu sou o Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. É por causa disso que seguem-se aqui os critérios da nossa relação, né? Então, no capítulo 19, é um capítulo que geralmente a gente não reflete muito, mas aqui tem alguns pontos que seriam interessantes a gente frisar. Ele diz no verso 4, vocês viram o que fiz aos egípcios e como levei vocês sobre asas de águia e os trouxe perto de mim. Aí a gente meio que ignora um pouco esse verso aqui, porque é legal a gente ir direto para o 5. E aí na nossa velha cultura de texto prova, para provar nossos pontos e tudo mais, a gente lê assim, ó. Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Aí eu falo, viu? A gente precisa guardar os mandamentos, porque se a gente não guardar os mandamentos, Deus não vai nos abençoar. Essa é a ordem dos fatos, Jarson? Não. Presta bem atenção no verso 4 que você leu rapidamente, né? Você aí, leitor, que talvez tenha passado muito apressadamente. Verso 4 começa, gente, com a declaração inicial, igual a de Êxodo 20. Lá em Êxodo 20 não diz, né? Eu tirei vocês da casa da servidão. Aqui no verso 4 diz, vocês viram o que fiz aos egípcios. Gente, ele resumiu do capítulo 1 ao 15 numa frase só. O que foi que ele fez aos egípcios? Ele derramou as pragas, ele fez com que o carro de Faraó e os seus cavaleiros ficassem lá no mar. Deus libertou o povo através das pragas que ele derramou sobre os egípcios. Então, tende visto o que fiz aos egípcios, em outras palavras, é o seguinte, vocês viram como eu libertei vocês. Como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei até mim. Em outras palavras, Deus não só libertou o povo, ele trouxe o povo para próximo dele. Aquele momento ali, isso vale tanto espiritualmente como fisicamente. Porque naquele momento, no dia seguinte, né, o povo estaria diante de Deus no Monte Sinai. Deus estaria lá no monte, fisicamente mesmo. E o povo estaria próximo a ele. Então Deus os trouxe para próximo dele, não só espiritualmente, em coração e alma, né? Mas também fisicamente. Eles estavam ali diante de uma manifestação gloriosa de Jeová. É a primeira vez que Deus manda Moisés falar diretamente ao povo, em nome dele. Ele já tinha falado antes, né? Para o faraó, que o povo também desse aquelas ordens para que matasse o cordeiro, passasse o sangue nos umbrais das portas. Mas um discurso direto de Deus, diretamente para o povo, é a primeira vez aqui em Êxodo 19. Então, esse ponto é importante demais. Legal. Que é quando Deus está inaugurando o diálogo dele com o povo. E aí inaugura de novo com essa promessa. Só que aqui ele fala, né? Olha, a partir disso tudo que eu fiz, antes de você fazer qualquer coisa, como sempre, eu iniciei esse contrato. Eu iniciei com bênçãos, com livramento, com cuidado. Só que agora eu quero que vocês façam parte ativa deste contrato da forma como eu já comecei a estabelecer em Abraão. Falei, Abraão, em ti serão benditos todas as famílias da terra. E eu quero que vocês retomem de onde Abraão parou. Vocês agora são um povo, que foi a promessa que eu fiz a Abraão. O teu filho que nem existe vai se tornar uma nação e está aqui essa nação saindo do meio do Egito, né? Promessa cumprida. Vamos para a próxima etapa agora da aliança? Qual que vai ser agora a iniciativa de vocês? E ele diz no verso 6, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Então assim, você vê uma nação santa, uma nação separada. Aí ele vai dar todo o decálogo. Não só o decálogo, que já mostra esse relacionamento ali entre o homem e Deus, mas também a segunda parte do decálogo mostra o relacionamento com o seu semelhante, mas em cima, que a coisa não se resume ao decálogo. Aí você vai ter leis sanitárias, leis morais, leis cerimoniais, leis disso, lei daquilo. Então você tem leis que vão mediar essa coisa relacional ali no santuário de Deus com o ser humano, todas as coisas religiosas ali que vão ajudar o povo de Israel a se relacionar com Deus. Você tem leis ali que vão trabalhar de forma cívica, de trabalho, da relação do ser humano com o próximo. De novo, para poder fazer com que esses pontos da aliança adânica lá atrás sejam agora estabelecidos ao mais próximo possível que a gente consiga chegar do Éden.
Lembrando que o ser humano tem um jeito maravilhoso de fazer não dar certo, né? E também você tem as próprias leis da terra, como é que você vai cultivar a terra, como é que você vai dividir, tem o lance do jubileu, do descanso da terra, várias outras coisas. Então você percebe que, cara, se você pegar todas as leis difíceis, complicadas e tal, do Pentateuco, você pode resumir de volta ao princípio básico do que Adão foi chamado para ser quando ele foi criado. Você vai se relacionar comigo, eu vou te abençoar, vou te transformar, eu te criei como minha imagem e semelhança, com isso você vai se relacionar com o próximo nos moldes de quem eu sou, povoando toda a terra e administrando essa terra, cuidando dessa terra. De novo, a gente vê mais uma vez aqui, só que agora com esse propósito de que você vai ser não só essa representação, mas agora você vai mediar um relacionamento fora desse contrato. Porque o contrato entre mim e você já existe. Agora eu preciso que você vá atrás de pessoas que estão fora desse contrato para fazer aquilo que eu comecei em Abraão. Em ti serão medidas todas as famílias da terra. Então você tem que pegar agora as boas novas desse contrato e convidar outras pessoas para fora. Por isso vocês vão ser essa nação de sacerdotes, né? Eu acho muito bonito o que você falou aí, Isaac, sobre como o povo já estava grande ali, né? E essas são palavras que Deus usa, né? Se você ler lá em Deuteronômio 10, diante do povo, Deus manda que Moisés fale, né? Com 70 almas, seus pais subiram ao Egito, e agora o Senhor fez vocês como as estrelas do céu. Ou seja, 70 pessoas, um grupo insignificante para a época, mas agora eles eram milhões ali diante de Jeová, ali no Monte Sinai, para ouvir as leis dele. E era o estabelecimento de um relacionamento, né? Essa palavra é muito batida, mas acho que de acordo com tudo que a gente falou aqui, vocês conseguem entender. A aliança nada mais é do que uma relação. É Deus estabelecendo uma relação com o povo. Uma relação que envolve tudo isso, né? É um conceito profundo de mútuo conhecimento, de obediência a leis, de uma ocasião em que Deus vai e coloca o seu braço em ação para salvar o povo. Tudo isso está dentro desse relacionamento, mas o princípio básico da aliança, que está sendo exposto aqui também, é que Deus queria se relacionar com o povo. Mas ele diz aqui nessa passagem que eles seriam propriedade peculiar de Deus, apesar de toda a terra ser dele. Deus fala, toda a terra é minha. Então, apesar de eu ser proprietário dos jebuseus, apesar de eu ser proprietário dos amorreus, apesar de eu ser proprietário dos cananitas, tudo é meu, os egípcios inclusive, de onde eu libertei vocês, vocês serão a minha propriedade peculiar. Eu vou dar uma atenção especial para vocês, porque eu quero que vocês sejam um reino de sacerdotes. Eles levariam como sacerdotes, como uma nação santa, aquela mensagem de Yahvé, do Deus Jeová, para as outras nações. Isso confirmando aí, concluindo também o ponto que você levantou. De novo, né? É impressionante, e aí, como eu falei, o ser humano tem esse dom de estragar tudo, né? Noé vai lá e dá um jeitinho de bagunçar um pouco a aliança, Abraão dá um jeitinho de bagunçar a aliança, Adão inaugurou essa história, né? Adão fazia isso antes de ser modinha, digamos assim, né? Tá o pai e tá o filho, né? Os outros só fizeram repetir. Exato. E aí, beleza, nação de sacerdotes e tal, e aí tudo que o povo fala é o que o Senhor falou faremos, o que o Senhor falou faremos, o que o Senhor falou faremos. Poxa, esse povo é dedicado, né? Vira a página, bezerro de ouro na cara. Pá! E aí, beleza, a gente é uma nação peculiar, a gente é um reino de sacerdotes, beleza. E aí, Jason, o povo começa a confundir função com salvação. E aí a gente começa a ter alguns problemas aí, porque acho que esse é um erro muito comum nosso. De confundir o favor divino, de nos convidar para uma missão de salvação, e confundir isso com um exclusivismo que fala assim, nós aqui somos salvos, tudo mais. Essa é a história agora que vai girar o tempo todo em todas as relações de Israel até você chegar em Malaquias, praticamente, né? Sim. O que acontece é que o orgulho judaico, né, o nacionalismo judaico tem suas raízes aqui. E veja, eu não estou atribuindo a culpa aqui a Deus, né? Deus não fez nada de errado em escolher o povo. Pelo contrário, ele fez foi uma bondade, né? Ele fala lá em Deuteronômio, não acho que eu escolhi vocês porque vocês eram uma nação importante, não. Porque vocês eram a menor nação que existia. Eu escolhi vocês porque eu quis. Isso, ponto final. Então, o fato de o povo ter desenvolvido orgulho é culpa deles. E começaram a confundir, né? Achar que porque tinha uma função especial no plano de Deus, automaticamente isso garantia a salvação deles. Não era assim que funcionava. Se houvesse quebra do relacionamento, se deixasse de haver confiança, se Yahvé deixasse de ser o único Deus deles, meu amigo, minha amiga, não tinha mais o que fazer. Eles estariam perdidos definitivamente se abandonassem, se deixassem tudo isso para trás. Agora, você mencionou aí um detalhe que eu acho muito interessante, Isaac. O povo se mostrou muito dedicado ali, né? Pelo menos aparentemente, né? Tudo que o Senhor falou, nós faremos. Aí vem o livro de Gálatas, lá no Novo Testamento, e explica para nós o que aconteceu ali. A lei foi adicionada por causa das transgressões. O povo não tinha noção de pecado. Deus precisava dar uma lei escrita para eles entenderem como eram pecadores.
Eles eram tão cheios de autoconfiança que a lei foi promulgada e eles disseram, a gente vai fazer, temos capacidade de fazer. Pois não demora ali poucos dias para eles fazerem o bezerro de ouro. Mas a norma da lei, que tinha aparecido lá no Monte Sinai, que eles tinham ouvido a voz de Deus falou, tiniu imediatamente na mente deles. Poxa, nós adoramos o bezerro de ouro, mas a lei dizia que era errado adorar. Então você percebe? A lei foi acrescentada para o povo perceber o que era pecado. Eles tinham que ter aquela memória da voz grave de Deus saindo lá do cume do monte, ressoando nos ouvidos dele. Você é pecador, porque você transgrediu a lei. Eu disse para você não fazer isso, mas você foi lá e fez. Então, o objetivo da aliança no Sinai, um dos objetivos era esse, né? Mostrar a necessidade que o povo tinha de um salvador, porque pecadores eles eram. Isso nos ajuda a complementar a função da aliança do Sinai dentro do plano da salvação. A principal função dessa aliança era revelar o pecado do povo, né? Embora trouxesse também a previsão de um salvador, né? Mas a principal função era mostrar como eles eram maus. Uma coisa que a gente precisa retomar, né? Olhar para a lei é entender como eu sou mau. E entender como Deus é bom e perfeito. Sim, e aí você acaba caindo no mesmo problema que foi o problema original do pecado. A necessidade da humanidade de buscar independência. Né? Então Deus está falando assim, olha, eu quero que você participe de algo colaborativo. Você está dentro de uma missão dada essa aliança de relacionamento comigo. Vamos fazer a coisa junto. E para isso a gente precisa de um contrato. A gente precisa estabelecer aqui os fatos e deixar tudo certo. Não, eu vou fazer do meu jeito. Né? E eu acho, dentro de toda essa... É muito legal você ler a sequência de Gênesis 19 em diante, né? Porque assim, o povo tá lá, fala. Agora Deus fala assim, né? Eu vou aparecer diante de vocês, então se preparem aí e tal, e eu vou falar com vocês. Deus, ele chama o povo para um relacionamento. E aí, quando ele começa a falar, o povo fala, para. Ô Moisés, vai rolar não. Nós e Deus aqui, esse relacionamento não vai funcionar. Faz o seguinte, Moisés, vai você lá, conversa com ele, manda ele escrever o que é para escrever, aí você traz pra gente. Aí a gente vai obedecer. Então assim, a gente quer uma lista de regras aqui e tal, mas relacionamento acho que não vai rolar. Porque é assustador demais, não vai dar certo. Aí você vê, o povo fala, não, a gente vai obedecer uma lista de regras, como se todo relacionamento agora fosse resumir a um contrato basicamente legal. Não, o senhor lá dá as regras do contrato e a gente se relaciona. Mas o relacionamento não funciona assim. E a aliança ela é tanto um contrato quanto um relacionamento. Se você separa as duas coisas, aí a gente vai cair no legalismo. Como se a nossa relação com Deus só acontecesse dada as guardas desses contratos legais. E você olha e recapitula todas as alianças, esse relacionamento sempre começa muito antes de qualquer tipo de obediência. E se a gente, né, você aí é um professor de matemática, a ordem dos fatores não altera os produtos. Na matemática. Aqui nesse caso, se você inverte a ordem das coisas, faz uma diferença incrível, né? Exatamente, Isaac. Como você falou aí, né? Não dá para separar o relacionamento das bases legais. Tanto por causa de um como por causa de outro. Você mencionou aí o que acontece quando a gente separa o relacionamento das bases legais e fica só com a lei. Aí vira um legalismo. Né? Vira uma coisa em que você acha que está se relacionando, mas iludido, porque está só obedecendo regras. E Jesus falou que isso aí não é suficiente, amigo. Se você acha que só obedecer regras é suficiente, Jesus falou que não adianta de nada. Porque você está cumprindo a lei por fora, mas por dentro está morto. Porque falta o relacionamento. Ao mesmo tempo em que, se você tira as leis e fica só com o relacionamento, vira uma coisa muito fluida. Você começa a se relacionar de acordo com o que bate na tua cabeça. Não, eu acho que o certo é isso aqui. O que define o que é o certo e o errado é minha cabeça. É o problema do Éden, né? Exatamente. É você de novo querendo conhecer o bem e o mal por conta própria. Pois é, você vira o senhor do relacionamento, quando na verdade o senhor é Cristo. Então aí é onde está o problema da gente separar as duas coisas. Não pode haver relacionamento sem obediência, assim como não existe obediência sem relacionamento com Deus. Agora sim, o que você vai observar no resto aí do relacionamento de Israel é o que o Senhor falou, faremos, desobedece. Ah, mas o que o Senhor falou, faremos, desobedece. Aí você chega lá em Deuteronômio, quando Moisés, né, vai recitar a lei para uma nova geração que já viu seus pais morrerem no deserto por rebeldia, aí Moisés começa a recitar novamente a lei. E o que o povo responde? A nova geração? Não, vamos fazer. Vamos fazer. Aí Moisés deve olhar aquilo ali e falar assim, cara, eu já vi esse filme. Não... Cadê o bezerro? Cadê o bezerro? Vai aparecer o bezerro agora, ó, bezerro. Cadê? Eu já sei que vai, spoiler, né? Tipo, e aí Deus vira pra Moisés e fala assim, Moisés, esse povo, em tudo que eles estão falando, tá certinho. Tá correto o que eles falaram, o que o Senhor falou faremos. Eu não poderia esperar outra resposta. Só que Deus fala assim, quem dera eles tivessem tal coração que seguisse seus lábios. Ele começa a falar assim, cara, tá tudo certo com a intenção e a fala deles.
mas de alguma forma o coração não segue as intenções. O coração não segue essa parte legal que brota desse contrato. E ali Moisés ele já começa a falar de uma promessa que Deus viria lá na frente para resolver o problema. Ele fala, quando vocês estiverem descampados, sem terra, Deus vai vir garantir a sua aliança e tal. E aí a gente vai para Jeremias 31 e ali você percebe que apesar de tudo isso, de toda essa rejeição do povo, esse orgulho, esse exclusivismo, fugir da sua missão, o povo simplesmente não guarda a sua missão. Eles não cumprem a sua parte na aliança, em momento praticamente algum. E aí, Deus pega e, por meio de Jeremias, e fala assim, Jeremias, vai acontecer umas paradas agora com Babilônia e tudo mais, vai acontecer um monte de coisa ruim. E o povo vai se desembestar cada vez mais. Mas deixa eu reafirmar uma coisa que eu prometi lá atrás em Gênesis 3,15. Deixa eu cumprir uma coisa aqui, reafirmar uma coisa que eu prometi lá atrás com Noé, com Abraão, com Moisés. Eu vou falar novamente aqui. E aí Jeremias 31 vai dizer pra gente, né, lá no verso 33, acho que uma das porções mais legais assim, do Antigo Testamento, entre várias, assim, mas essa aqui é espetacular, né? Ele diz, olha, esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no seu coração as inscreverei. Eu serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conheça o Senhor, porque todos me conhecerão desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Tem várias questões legais aí, eu vou começar do final e você pega do começo. Aqui no final ele fala assim, olha, não vai ter mais gente falando conhece o Senhor. Todo mundo vai me conhecer. Você vê que isso aqui é o cumprimento da função que Israel deveria fazer e não fez, que é tornar Deus conhecido nas nações. E eles não fizeram isso. E Deus fala assim, apesar de tudo isso, eu vou ser conhecido. E ninguém vai precisar mais falar pro outro conhece, porque eu sei que vocês não vão fazer mesmo. Mas ainda assim eu também vou cumprir essa parte. A promessa finaliza assim. Mas o que a gente já observa no começo dessa promessa? Dessa reafirmação dessa nova aliança? Você lendo essas palavras aí, né, eu tenho certeza que todas as pessoas que meditam nessas palavras não conseguem ouvir a recitação desses versos aí sem sentir pelo menos um calafrio. Sem sentir pelo menos um arrepio. Tão bonito que é, né? Deus falando aí que ele mesmo cumpriria, inauguraria uma nova aliança onde inscreveria as suas leis no coração do povo. E é isso que faria o povo conhecer a Deus. Veja, não bastava simplesmente cumprir a lei na forma da letra. Deus queria que a lei tivesse gravada lá no coração. E quando isso acontecesse, quando ele conseguisse escrever, veja que não sou eu que faço isso, é Deus quem faz em mim, escrever a lei dele no meu coração, a partir desse momento, todos conheceriam ao Senhor. É claro que essa promessa aí ela só vai se cumprir no céu, né? Lá, na multidão de salvos, essa frase aí vai poder ser dita. Ninguém vai dizer ao seu irmão, conhece o Senhor, porque todos lá no céu já conhecerão a Deus. Né? Uhum. A consumação dessa promessa está no futuro, mas ela começa aqui, quando ele inaugura a aliança. É tão importante, Isaac, porque o gancho que Jeremias está pegando aí já está lá em Deuteronômio. Se você ler Deuteronômio capítulo 30, Deus fala ao povo, né, o que aconteceria quando eles pecassem, como eles se afastariam de Deus, como eles seriam mandados para outra terra. Aí Deus começa a dizer, mas vai chegar um momento que eu vou juntar vocês de novo. Vai chegar um momento que eu vou reunir vocês. Eu vou colocar vocês de novo na terra. Eu vou derramar as bênçãos de novo. E uma das bênçãos é a que está em Deuteronômio 36. O Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração da tua descendência, para amares o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, para que vivas. Você percebe a promessa aqui? Uhum. Deus deu o sinal visível da antiga aliança, né? Circuncidar a carne, o prepúcio masculino. Mas Deus queria agora um sinal que fosse interior, para todas as pessoas. Deus fala, eu vou circuncidar o seu coração. Ou seja, no coração do povo, Deus faria uma obra que é espiritual, que é mística, que é invisível. Novo nascimento? Será que é isso? Deus faria isso no coração do povo, né? De um modo que o povo agora pudesse amar ao Senhor e viver. E é nada mais, nada menos isso aqui que Jeremias está prometendo. O próprio Deus viria, circuncidaria o coração do povo, escreveria suas leis lá. E todos conheceriam ao Senhor. Então, a bênção dessa promessa aí, dessa aliança profunda, ela alcança o seu ápice na pessoa de Jesus e quando ele envia o Espírito. É o Espírito quem grava essa lei no coração, né? Palavras muito semelhantes a essa aí são usadas lá em Ezequiel 36, onde Deus fala que o meu Espírito gravará as minhas leis no coração de vocês, meus estatutos, minhas ordens, para que vocês me obedeçam. Então, você percebe como a divindade inteira está movida aí nesse objetivo. Isso nos leva a imaginar o seguinte, né? Imaginar com base no texto, né? Estou falando aqui uma afirmação que pode ser baseada na Bíblia. Essa nova aliança, ela não foi feita em primeiro lugar de Deus comigo. Essa nova aliança ela foi feita lá na eternidade, entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Desde a eternidade, a divindade fez um pacto
em que se o homem pecasse, Deus entregaria seu filho para vir ao mundo, e uma vez que esse filho fosse entregue, ele resgataria uma multidão de pessoas e escreveria sua lei no coração delas. Veja que eu e você entramos nessa aliança só como aderentes, mas quem fundou, quem firmou, quem executou, quem realizou essa aliança inteira foi o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Cada pessoa é da divindade no seu papel, né? Mas a aliança é deles. Eu entro nessa aliança porque ele me convida a entrar, a ser o beneficiário dela. Mas glória inteira é dada a ele, porque foi ele quem realizou tudo. Então, que você possa aí também, né, gravar os princípios dessa aliança no seu coração, porque é o que Deus deseja pra gente. Você citou aí Ezequiel, né? E a gente acabou de vir de uma temporada sobre Isaías, né? E Isaías tem um texto fantástico, que é o capítulo 42, onde ele fala assim, eu, Senhor, falando pro servo, que é o servo que viria, né? Ele falou assim, ó, eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão e te guardarei e te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios. Né? E é interessante, Jarso, porque a palavra gentios aqui é a mesma palavra, ou pelo menos a mesma raiz, utilizada quando Deus fala para Abraão, Abraão, em ti serão benditos todos os gentios da terra, todas as famílias da terra, todos os povos da terra. É a mesma expressão ali, que é traduzida aqui como gentios. Então você vê aqui, ó, não só eu vou cumprir a minha aliança, quanto a promessa, essa aliança que é para todos os povos, aqui vocês vão perceber. Né? E aí você vê esse Jesus, esse servo, que ele não só vem para o povo que guarda a aliança no sentido de ser o detentor dessa aliança, mas ele fala assim, gente, essa aliança é para todo mundo, não sei se vocês lembram, tá? E aí ele começa a falar com todo mundo e trazer para toda a salvação. E agora você tem inaugurado em Cristo ali, né, o propósito salvífico que é dado lá em Abraão, ó, todo mundo. E como você citou Apocalipse, né, a gente termina com o Apocalipse falando, olha, pessoas de todas as nações, tribos, línguas e povos, todos de pé diante do Cordeiro, adorando, né, num novo céu, numa nova terra. Então, poxa, os relacionamentos aqui, e aí, beleza, então, todas as famílias da terra, todo esse relacionamento horizontal acontecendo, adorando ao Cordeiro que os abençoou, dando a sua salvação. Então, numa nova terra que é dada. Então, todos os aspectos do Éden, da primeira aliança, são cumpridos lá no Apocalipse. E aí você percebe como é que a coisa é inaugurada em Gênesis 1 e fechada lá em Apocalipse 21 e 22, né? A Bíblia é maravilhosa. E olha, a gente só tocou aqui na superfície da coisa, né? A gente só pegou uns pontinhos aqui, uns pedacinhos, mas a gente tem aí mais 11 episódios pra gente conversar um pouco sobre como essa aliança vai se desenvolvendo e vai ter muito mais coisa legal aí pra gente conversar. Então, mais uma vez, eu te convido pra seguir a gente aí, semana a semana, em cada um desses episódios. Eu tenho certeza que vai ser muito legal. Jasso, obrigado pela sua disposição em ajudar a gente a conversar. Valeu, muito obrigado aí pelo convite, Isaac. Bom demais conversar sobre esse assunto, viu? Show de bola. E a você, mais uma vez, semana que vem a gente se encontra. Fica com Deus. Tchau, tchau. Ajude o Cristãos Cansados a continuar produzindo conteúdo cristão, gratuito e de qualidade. Você pode fazer uma doação única usando o QR Code do PicPay ou pelo site apoia.se/cristãoscansados, fazendo contribuições mensais de qualquer valor. Os links estão na descrição.